Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, diz o seguinte: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, e da parte da minha herança que me pertence? E o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de maneira dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou lhe dizer: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz depressa o melhor vestido e veste ele. Põe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e nós vamos comer e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a celebrar. A maior dificuldade não é sair de casa. A maior dificuldade é voltar para casa. A maior dificuldade não é morrer. A maior dificuldade é reviver. A maior dificuldade não é passar fome, é voltar a comer depois da fome. Porque nós somos incentivados a crer que a volta não tem honra e que não é possível recomeçar quando tudo se perdeu pelas nossas péssimas escolhas. Há uma geração que sonha em voltar para casa, mas não sabe como fazer isso. Há uma geração que sonha voltar a respirar, mas não lembra mais como é respirar novamente. Que está morrendo de fome, mas tem muito medo de voltar a comer no prato que um dia comeu e abandonou. Porque a nossa maior preocupação não é o pai, é os irmãos mais velhos. Porque a nossa maior preocupação não é o pai, é os jornaleiros da casa. Porque mais preocupação que a gente tenha, nenhuma coloca o pai no centro, é sempre o resto. Tem gente que pensa que voltar para Jesus é voltar para a igreja. E às vezes da igreja que saiu foi muito ferido, machucado, e aí feriu e machucou pessoas. Mas voltar para Jesus não é voltar para a igreja. Voltar para Jesus é voltar para Jesus. Não tem a ver com ambiente, tem a ver com escolha. E escolhas mudam os ambientes, não o contrário. Tem gente escravo de ideologias erradas. Ei, talvez você vai voltar para a mesma igreja, ou talvez não será para a mesma igreja. Mas não se trata de voltar para um ambiente, se trata de voltar para o Pai. E tem gente que morre de saudade do Pai porque tem medo do ambiente.
Deixa eu te lembrar, não se trata de voltar para casa. Se trata de voltar para o pai da casa. Deixa eu te contar umas coisas importantes isso aqui. O filho, quando saiu de casa, pediu tudo que tinha. Pediu toda a sua herança. E perdeu a sua herança. Ou seja, ele perdeu o passaporte de volta para aquilo que era casa. A sua herança se perdeu. As roupas se gastaram. Foi suja. Porque as roupas envelhecem no corpo. As roupas sujam na estrada. E o filho que antes vivia limpinho, com o pai, dentro de casa, agora está todo sujo. Perdeu tudo que tinha. Só que uma coisa o filho não perdeu e não percebeu. O filho não perdeu o pai. Talvez você perdeu a comunhão com a igreja. Você não perdeu o seu pai. Talvez você perdeu a comunhão com a sua família por conta das suas péssimas escolhas. Mas você não perdeu o seu pai. Talvez você perdeu a saúde, mas você ainda não perdeu o seu pai. Talvez você perdeu a esperança, mas você ainda não perdeu o pai. E o pai tem mais prazer na volta do que na sua despedida. E o pai tem mais prazer no seu retorno do que no dia que você foi embora. Então você está preparando as desculpas e o pai está preparando uma festa. Você está preparando as melhores desculpas e o pai tem um alimento preparado sendo cevado no campo para você. Você está querendo dizer porque as roupas se sujaram e o pai tem roupas novas para você. Você está querendo dizer porque passou tanta vergonha e o pai tem anel de honra para você. Então, não se trata de criar as melhores desculpas para voltar para casa. Se trata de se recobrar que você ainda tem um pai. Você não ficou órfão quando saiu de casa. E o pai não ficou sem filho quando você foi embora. Você ainda é filho do mesmo pai. E o pai ainda é o pai do mesmo filho. A porta da casa nunca se fechou quando você foi embora. Porque o pai está esperando na porta pelo seu regresso. É possível recomeçar. É possível reconstruir o caminho que se perdeu. Eis que faço uma coisa nova. Construirei um caminho no deserto. Porei rio nos ermos. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. É vida nova. Então está na hora de você fazer o caminho de volta para viver aquilo que o Pai tem preparado para você. Se recobra, se levanta, esquece as desculpas, esquece a sua roupa que está suja, esquece do seu cheiro que é mau, esquece dos olhares dos irmãos mais velhos que ficaram dentro de casa, porque o que mais importa para você agora é o Pai, e o Pai está esperando por você. Se levante e vai para casa. Não tente lavar a roupa antes de chegar, porque o Pai sabe por onde você passou. Não tente fingir um anel que você não tem, porque o único que pode honrar você é o Pai. Não tente encontrar sandálias novas, porque os únicos sandálias que tem para você é o Pai que tem para te dar. Então, só faz o caminho de volta e se prepara para encontrar o seu Pai na porta de casa, esperando por você. A Bíblia diz que o pai, quando viu o filho, ignorou o cheiro, ignorou a fisionomia. A única coisa que ele não ignorou foi a saudade. Correu pro filho, se lançou no seu pescoço e beijou.
e beijou a sujeira, beijou o trapo de imundícia, levou para dentro de casa, serviu o alimento preparado, a fome foi sarada, o cheiro da sujeira foi embora, as vestes novas foram colocadas, e começou ali uma nova vida para o filho que voltou para casa.